Pessoas de outro planeta, pessoas que veem a lua e o sol dentro de uma garrafa, que veem bactérias passando no ar, artistas criativos, loucos, malucos, frenéticos, esquizofrênicos. Quem nunca escutou isso, né? Quem nunca escutou esse tipo de coisa, esse mito? Isso é um mito, né? As pessoas acham que ser criativo é ser louco, é ser maluco. E é engraçado, né? O que é ser louco, né? É ser diferente. Às vezes, a sociedade prega isso, muitas vezes, né? Coloca como louco o que é diferente, né? Aquilo que é diferente de mim é loucura, é estranho, não tá fora. A sociedade denomina assim. Mas criatividade, galera, nada mais é do que a capacidade de inovar, de inventar, de replicar do seu jeito, replicar da sua forma. Criar é o que Deus fez. Ele criou o homem, deu à existência coisas que não existiam e a partir das que existiam, ele fez existir outras. Como assim? Esse livro aqui, ó, quero trazer para vocês aqui uma referência. Deus Criativo, Dons Criativos. Esse aqui é do Eli Cruz Júnior. Eu li esse livro lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Eu viajei sozinho para lá. Foi uma viagem que eu nem pensava em fazer, mas por causa da leitura de outro livro, eu resolvi fazer essa viagem e levei esse livro. E cara, vou te falar uma parada. Esse livro aqui, ele traz uma abertura mental muito grande sobre criatividade, tendo como Deus a referência. Por que que eu estou trazendo isso? Porque essa é a minha referência número um. Tem uma música na igreja que fala: em ti não há limites, eu tudo posso. Eu acredito muito nessa frase de que em Deus não há limites. Para nós, seres humanos, a gente tem limites, né? A gente quer pensar que Deus é como nós. Só que eu creio muito, mas muito, 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 e que Deus não há limites. E por que que eu digo isso? Se nós somos feitos à sua imagem e semelhança, então, amigo, você também é um ser ilimitado. Você não precisa achar que você só pode ir até certo ponto, porque depois disso você está fora do seu propósito, ou enfim, o que você tem criado na sua cabeça. E prepare-se, né, para assustar pessoas, prepare-se para se destacar, prepare-se para ir além do convencional, do comum, porque é isso que pessoas que servem a Deus, que é ilimitado, se tornam pessoas ilimitadas e prósperas e abençoadas em tudo aquilo que fazem. Eu quero, na verdade, com esse livro aqui, não só fazer indicação, né? Citar uma parte que ele fala sobre como que Deus criou Eva. Foi uma coisa que já me marcou no início desse livro aqui, no primeiro capítulo, que ele fala que Deus ele foi criativo na, na criação de Adão e de Eva, né? Primeiro ele criou Adão do pó da terra e depois ele poderia ter criado Eva também do pó. E ele não repetiu isso, ele inovou. Ele tirou uma costela de Adão e criou Eva a partir de Adão, ou seja, ele inovou, ele pegou uma coisa que existia e transformou em outra coisa nova. E se você reparar, Deus ele sempre está fazendo isso, ele está pegando uma coisa que já existe, seja essa coisa boa ou ruim, e está transformando isso em outras coisas boas. É incrível isso, né? E isso me chamou muita atenção, porque fala de inovação. E aí, se eu for aplicar isso no meu contexto, como que eu posso inovar? Ah, eu tenho um trabalho que, pô, lá é muito ruim, eu tenho que ficar 5 horas em pé, num lugar muito ruim, não tenho o que fazer, não tem como ser criativo. Será? Comece a enxergar esse lugar de uma forma diferente. Comece a enxergar esse lugar sobre uma ótica criativa. O que que ninguém pensou ainda sobre esse lugar? O que que ninguém fez nesse lugar? O que que ninguém ainda imaginou sobre aquele lugar? E o que que você imagina sobre esse lugar? E o que que você pode imaginar sobre esse lugar que você ainda não imagina?
Esse é o ponto. Aquilo que você ainda não conhece sobre aquele lugar que você pode vir a saber. Então, assim, não se limite, cara, não se limite. Mina, não sei se eu tô falando agora com homem ou com mulher, mas não se limite. Não limite a sua criatividade. Não coloque barreiras, não coloque muros naquilo que você acredita e naquilo que você espera de você. Existe um tabu, e aí eu posso dizer que eu não concordo que pessoas, e já entrando em outro tema aqui sobre consumo de drogas, bebidas alcoólicas, enfim, há relatos, né, de pessoas que, ao fazer uso dessas substâncias, elas se sentem mais criativas, né? A mente viaja, a mente começa a ir para um outro estado. E eu não duvido de que a mente realmente vai para um outro estado, mas a criatividade, ela opera num plano consciente. Isso não sou eu que estou falando. Se você cria em um outro estado mental, você produz coisas em outro estado, não é você. Eu não entendo que seja eu naquele momento. Eu sou eu quem estou falando aqui agora, em estado 100% de consciência. Sou Matheus Cândido e estou falando, esse é o Matheus, é o que eu crio. Agora, se eu preciso entrar num personagem, se eu preciso entrar espiritualmente em outro plano para poder trazer uma arte, isso me preocupa, de certa forma. E eu já tive a oportunidade de fazer esses experimentos, utilizando bebidas alcoólicas na época em que eu bebia. E graças a Deus eu não bebo mais. Isso é outro vídeo que eu vou falar em outro momento. Mas eu já tive a oportunidade. Durante a criação, na minha cabeça eu estava criando coisas extremamente fora da caixinha. Eu me senti um artista único. E quando passou todo o efeito e tal, que eu fui ver o que eu tinha feito, eu não gostei de nada. De verdade, eu não gostei de nada. Aquilo lá não era o que eu estava imaginando na hora ser. E eu percebi que isso mais me atrapalhou do que me ajudou. Porque aquilo lá de fato não representava a minha identidade. E mais uma vez falando sobre identidade. O propósito desse canal é esse, trazer para você a sua identidade, trazer quem é você de fato no seu trabalho, no mundo artístico, na foto, no vídeo. Quem é você no vídeo? Qual que é a sua marca dentro do vídeo? Qual que é a sua marca com o seu celular fazendo eventos? O que que você tem de diferente dos outros que só você faz? Então começa a pensar se você precisa ter, e eu te digo que sim, você precisa ter isso. E como você vai chegar até isso? Eu vou dar os passos aqui de como eu faço, e aqui estou entregando para vocês o meu processo criativo, como que eu construo isso, através das leituras, enfim, vou passar aqui. O primeiro ponto, e eu já me embananando aqui, ó, para falar, tá vendo? Por isso que não pode pôr colinha, ó. Essas colinhas aqui mais me atrapalham, eu tenho que falar da minha cabeça. O primeiro ponto, galera, são as referências visuais. Como assim, referências visuais? O que eu vejo. A minha criatividade ela é formada a partir daquilo que eu vejo. Aquilo que eu coloco na minha cabeça é aquilo que eu vou necessariamente reproduzir. Isso é científico. Então, por isso que eu estou falando que não existe nada de outro planeta, que alguém recebeu um espírito e começou a criar. Tudo é o que a gente já viu ou já sentiu. Então, o que que eu quero passar aqui? Fotos. Eu consumo muita foto no Instagram, no Pinterest. Onde eu puder, eu estou assistindo vídeo, foto, estou vendo imagens, é, filmes. Eu tenho uma base legal de filmes, sempre estou no cinema. Não tinha esse hábito, mas eu aprendi a ter, consumir filmes, inclusive filmes que eu não gosto tanto, tipo desenhos, filmes em 3D, coisas que eu não curto, mas quando eu assisto, isso me traz novas ideias, novas sinapses neurais. Então isso me ajuda de fato a criar coisas inéditas, né? Criar coisas inéditas. Quadros, né? Eu sempre que eu viajo, toda viagem que eu faço, eu tento achar pelo menos um museu. Eu gosto de visitar museus para poder sentir aquele ambiente, né? Ver o lugar, o carpete, as luzes, como que iluminam os quadros, como são aqueles ambientes. Existem muitos museus com experiências sensoriais, né? Eu já fui em exposições
de experiências sensoriais de som e de luz. É muito massa isso. E isso aguça, né, a nossa criatividade, a nossa forma de perceber. Capas de CD também, no Spotify, eu sempre tô de olho naquela capa lá da música. Ixi, cara, ali cada música que você escuta, se você vê a capa, se você escutar 30 músicas por dia, são 30 capas, são 30 referências visuais que você tá tendo. E isso é repertório para você, para sua foto, para o seu vídeo, para seu quadro, enfim, o que você fizer, você está tendo referências visuais para ativar a sua criatividade. Capas de livro também, ó, pegando esse aqui que eu trouxe aqui para vocês, ó, tem uma lâmpada, tem a cruz representando Deus, tem a questão da luz, né? Haja luz no início aqui também, de fato é uma referência à iluminação da nossa mente. E aqui cores, né? Cores sem formatos definidos, sem formatos muito encaixotados, aparentemente como se tivesse colocado e é isso, né? Sem muita, sem muita formalidade. E a segunda referência que eu tenho é sobre sons. Eu gosto de ter percepções sonoras. Então, direto, eu tô correndo na rua e eu tô escutando sons de percussão, sons percussivos. Eu tô escutando efeitos sonoros. Eu tô escutando sons de animais. Eu vou colocar para vocês aqui, ó, vou dar uma pausa aqui no vídeo para colocar um pouco desses sons que eu costumo ouvir enquanto eu estou praticando atividades. Cara, isso me desperta em muitas coisas, porque ativa muito a minha imaginação. Simplesmente ouvir o som e não ver imagens. Isso é uma coisa que estimula muito. Assim como os livros, né? Os livros que contêm história, você consegue ler esses livros e absorver essas palavras e transformá-las em imagens mentais. Então, se eu falo para você que tinha uma floresta e tinha uma pessoa andando, você vai imaginar uma floresta pela referência que você tem. A outra pessoa vai imaginar outra floresta. Então, cada um vai imaginar aquela história de uma forma. Isso nos força a pensar, nos força a criar coisas, cenas mentais, né? Nos força a criar cenas na nossa cabeça e isso estimula a nossa imaginação de alguma forma, estimula a nossa criatividade. Então, o segundo ponto é esse, são sons. Eu acredito que o som ele faz muita diferença, ainda mais se você trabalhar com vídeo. Você vai precisar ouvir muito som, você vai precisar ter um repertório de efeitos, de músicas. E ao momento que você faz isso, você já está ali selecionando coisas para o seu próprio trabalho. Então, é como unir uma coisa à outra, né? No fim, você só tem a ganhar. O terceiro ponto que eu queria falar são ambientes. Ambientes. Quando você está em ambientes novos, isso necessariamente é científico. Começa a ativar em você processos criativos. E já tem milhões de vídeos de pessoas falando isso, que quando querem criar, vão para outro lugar. Eu citei no vídeo passado aqui falando sobre o Djavan. Ele fala isso também, que quando ele quer compor, ele se afasta, ele vai para a cachoeira. Ele tem os locais onde ele se conecta com ele mesmo e começa a ter ideias, começa a ter criações e o ambiente ele faz muita diferença nisso, muita diferença. É extremamente diferente você criar num ambiente silencioso, um ambiente que tem cores específicas, de você estar no meio da rua, de um local extremamente barulhento, com pessoas passando. E isso não estou dizendo qual que é o melhor ou pior dos ambientes, eu estou dizendo que dentre desses ambientes vão sair coisas diferentes, vão sair produtos e resultados diferentes. Então, o ambiente ele tem um papel fundamental durante a nossa criatividade, durante a nossa criação e também a criatividade. E o quarto ponto que eu quero trazer é pessoas. Como as pessoas podem me ajudar a ser criativo? Nos últimos dias eu estou me conectando muito com pessoas que eu não conheço. Esses dias eu fui aqui na praça, levei minha câmera, fiz amizades com os senhores jogando dominó, até postei esse vídeo aí no meu Instagram. Fiz amizades, conversei, perguntei um pouco da história de cada um ali, bati um papo, isso nem foi gravado, mas aquilo lá me trouxe uma percepção diferente sobre aquelas pessoas, né? Uma forma de ver diferente.
E é uma coisa que eu estou colocando muito em prática, conhecer pessoas e conversar, querer saber sobre essas pessoas. Isso, de fato, faz o teste. Isso faz você ser mais criativo, faz você abrir o seu leque, né? Daquelas suas amizades com aquele perfil que você já tem traçado, você passa a conhecer outras pessoas que pensam diferente, que elas veem um mundo diferente. E isso se soma ao seu repertório, soma ao que você já acredita, soma ao que você tem como crença, e isso te compõe como ser criativo. E o último ponto que eu já citei é Deus, né? Eu coloco Deus como a primeira e a última fonte de criatividade, né? E aí, sendo criativo aqui agora, como diz a Bíblia, ele é o alfa e o ômega, né? A primeira e a última letra. Ele é o início e o fim. E fazendo essa criação aqui agora, de última hora, eu quero dizer que tudo se resume nisso, para mim, tá? Para mim que eu creio e acredito que Deus é a minha maior fonte de referência e de criatividade. E para encerrar o vídeo, eu quero dizer por que que eu acredito isso. Porque que Deus é a minha primeira fonte de criatividade e a última. Porque se eu não estou bem comigo, se eu não estou bem no meu espírito, se eu não estou bem com as coisas ao meu redor, dificilmente eu vou conseguir entrar em um estado de consciência de criação e nenhum outro tópico, nem as referências visuais, nem o som, nada disso vai conseguir me fazer tirar da caixinha. E aí eu digo para você que para mim Deus ele é a base. Se eu estou bem, eu consigo ter inspirações, eu consigo estar leve para poder criar. Se eu não estou bem com Deus, eu não consigo, eu fico travado, eu não me sinto bem. Parece que as coisas não andam, não funcionam, a minha mente não destrava. E quando eu tento criar assim, eu começo a repetir só coisas que eu já sei. Fico repetindo coisas que eu já fiz e não saio do lugar. Então eu percebi isso, essa foi a minha experiência. E toda vez que eu preciso criar alguma coisa nova, eu me reporto a Deus, eu peço formas diferentes de fazer aquilo, que portas sejam abertas para que aquilo se torne algo novo e inovador. As duas coisas, novo e inovador. E eu faço isso muito na polícia, né? Eu produzo documentários lá. Sempre que tem que produzir, eu recorro a isso, porque a realidade eu não controlo. Eu não controlo se um carro vai aparecer na nossa frente, a gente vai fazer uma abordagem, eu vou ter uma imagem espetacular. Isso eu não controlo. Mas Deus controla. Ele pode providenciar que a gente faça determinada abordagem, encontre uma arma de fogo, pode fazer com que naquele dia que esteja chovendo pare para eu poder fazer uma filmagem. E esse é o ponto, né, do superpoder que eu digo que as pessoas que temem e andam com Deus têm dentro dos seus trabalhos. E isso reflete Deus sempre. Igual agora, eu estou falando sobre Deus, não é impossível separar os equipamentos, a criatividade, a luz, a foto, o vídeo, o computador, a edição. É impossível separar isso de Deus, não tem como. E eu quero que você guarde para você isso que eu acabei de falar, guarde todas as referências que eu trouxe para você. Se necessário for, você volta aí no vídeo, escuta de novo as outras e começa a colocar em prática. Seja uma pessoa criativa, não tenha medo de criar, tira esse mito da sua cabeça de achar que pessoas loucas que criam, que é um ser de outro planeta, que nasceram com super dons, super talentos, não é isso. Todas as pessoas, assim como eu, começaram do zero, sem referências, e foram adquirindo isso com o tempo e de forma intencional, que é o principal ponto, né? Você ser intencional em buscar essas referências. Então, o recado que eu tenho para dar hoje é esse. Vou estar trazendo aqui no próximo vídeo, ó, esse livro aqui, Roube como Artista. Esse livro aqui fala, ó, 10 dicas sobre criatividade. Eu vou estar gravando aí um capítulo por vídeo para que vocês, quem não quiser comprar o livro, né, pelo menos tenha a informação em áudio aí para estar escutando. E é isso, galera. Valeu. Desculpa aí o tamanho do vídeo hoje. Me empolguei. Mas é isso. Fui.